Não sei se você viu, não é um negócio muito bom, né? É um negócio um pouco bagunçado. O que eu vou pedir vai ser legal, vai ser interessante, mas o que eu quero dizer é o seguinte: só a participação da aula já está contando ponto, tá? Só de vocês estarem aqui e ficarem aqui durante toda a aula. Por isso que é importante. Mas aí a gente já eliminou as provas que a gente teria que fazer. Não todas. Uma prova do bimestre. Porque no Salatiel você tem. É recomendado, não é obrigatório, pela direção, que tenha duas provas. Uma valendo 7 pontos e outra valendo 8. Então vocês vão fazer a prova valendo 7 pontos assim que voltar a quarentena. E quem não fizer essas atividades online que eu estou propondo aqui, que eu vou propor e participar dessas aulas, faz também depois. Mas vocês aqui já vão eliminar esses 8 pontos só de vim toda terça e quinta nesse horário, né? Eu estou pensando em um terceiro dia, porque para dar certinho a grade, tá? Mas só de vocês estarem aqui já vai contar a nota, tá? É importante, quem chegou depois aí, no chat, colocar o nome completo e a série, tá? Cauã, como é que vai funcionar a entrega das atividades? Eu ainda não defini, tá? Hoje eu vou falar para vocês só a parte teórica. Então a gente vai fazer uma explicação teórica de como é que funciona essa matéria, tá? Mas vocês podem ir perguntando. Então hoje eu queria que vocês focassem mais em tentar entender a matéria, tá? Porque essa matéria eu acho que ela vai ser muito importante nas próximas aulas. Se não tiver presente, depois pode assistir no YouTube. Então, todas as minhas aulas aqui vão ser gravadas, tá? Então, só tô... Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Tá? Vocês já viram que às vezes dá alguns problemas técnicos, né? Mas eu tô aprendendo a mexer nisso, tá? Eu tenho certeza que vai ser... Eu vou tentar fazer essa aula mais proveitosa possível. Muito material. Mas algumas coisas eu vou colocar adicional, vai ser bem interessante, tá? Então, vocês viram que, vou repetir para quem chegou depois, vocês viram que o material, a primeira questão é dê opinião sobre a charge. Então, o primeiro material não parece que tem qualquer relação com matemática. É um exercício que está de interpretação de um texto, né? Então, o primeiro exercício é texto. Eu vou eu estou abrindo aqui um arquivo em branco só para conseguir explicar para vocês depois. Aí o segundo está perguntando: você acredita em todas as informações que chegaram no seu celular sobre coronavírus? Justifique sua resposta. Isso é o material que vocês receberam, é o material oficial do Estado. Recomendo que vocês façam isso. Mas essa atividade 1 não tem nada de matemática. Ó. Eles deram uma charge sobre coronavírus. Que página? Isso está naquele material, página 13 em diante. Tá? Página 13 em diante. A primeira questão, então, está perguntando sobre qual a tua opinião a respeito do coronavírus. A segunda sobre a charge, né, do coronavírus. A segunda é se você acreditou em todas as matérias. Então, se assistiu o vídeo, deve ter relação com isso. E aqui começa a falar de matemática. O coronavírus é bastante grande, diâmetro de 400 a 500 nanômetros. Portanto, qualquer tipo de máscara pode detê-la. Na vida normal não são necessárias máscaras especiais. E pergunto o que é nanômetro. Então agora vai começar a matemática, eu vou explicar para vocês o que é nanômetro. Eu peço que vocês prestem muita atenção nessa explicação que eu vou fazer aqui para vocês. Talvez vocês não saibam o que é nanômetro. Estou abrindo uma janela aqui, mas não sei o que aconteceu, não tá indo. Nossa senhora. Justo na aula de vocês tinha que ter esses problemas técnicos. Mas tá chegando gente ainda. Quem chegou aí, não esquece de pôr o nome completo aí no chat, tá? Evelyn Vitória tá chegando, não tem problema não, Leonardo. Até agora eu não consegui começar, eu tô sofrendo aqui com os problemas técnicos do meu computador. Meu computador tá dando algum problema que ele normalmente não dá. Eu peço desculpa, tá bagunçado, não foi muito bagunçada a outra aula,
Começou meio tenso assim, igual esse. Tô tentando ver se eu salvo um arquivo aqui com outro nome. Porque tá dando problema. Olha aqui. Pessoal, tenham paciência aí, tá? Eu tô usando o meu computador, tá um lixo, cheio de problema, travando. Calma, tá perguntando se esse é o horário. A gente vai fazer esse horário, das 5h30 até as... Das 5h30 até as... Por enquanto até as 6h20, mas pode ser que eu faça um pouquinho mais longo. Amanda chegando agora também. Não sei se dá pra ver aí, Daniel, que eu tô abrindo as janelas não estão aparecendo nada. Dá. Então, isso nunca aconteceu. Nunca. Meu computador tá dando algum tipo de problema. Acho que cada pouco a memória. Vamos tentar explicar aqui, porque... Tá, então vamos lá. Vou falar a respeito do metro, tá? O metro, vocês sabem o que é metro, né? Metro é uma unidade de medida padrão de comprimento. Metro. Mas além do metro, eu tenho outras unidades, que tipo o litro, ou tipo o grama. Tá? Essas unidades eu posso acrescentar palavrinhas na frente dela. Então, por exemplo, se eu falo na frente do metro, eu coloco quilo, isso daqui é o quê? Quilômetro. São 1000 metros. Então, quilo substitui 1000. Concorda comigo? Ou quilograma. Quilograma substitui 1000 gramas. Ok? Isso aqui. Existem várias outras palavras quando vocês pegam alimentos. Você ouve até falar em quilocalorias. O que é quilocalorias? 1000 calorias. Então a palavra quilo significa 1000. Tá? Aí você vai lá, Otávio, mas qual que é a diferença do quilo do mili? Miligrama. Miligrama, aqui, quilômetros, são 1000 metros. É 1 metro 1000 vezes. Quilograma é 1 grama 1000 vezes. Quilocaloria é uma caloria 1000 vezes. Miligrama é dividido por 1000. Eu pego, é 1 milésimo de 1 grama. Eu pego 1 grama e divido em 1000 pedacinhos. Então, centímetro, que é aquele pedacinho menor da régua, é uma régua dividida, é 1 metro dividido em 1000 partes. Então, vamos aprender as palavrinhas aqui, tá? Vamos aprender as palavrinhas. Se eu colocar antes do metro, vou colocar as palavrinhas aqui. Se eu colocar antes do metro a palavra deca, que eu simbolizo por DA, eu estou multiplicando o metro por 10. Então, deca é vezes 10. Peraí, deixa eu fazer uma coisa que vai ficar melhor aqui. Não vai ter muito espaço. Então, deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, aqui eu posso estar falando de metro, de quilo, tá? Então, deca, eu estou multiplicando por 10, tá? E alguém sabe multiplicando por 100? Vamos ver, desafio para vocês. Vezes 100. Qual palavrinhas eu posso usar? Então, eu posso falar decâmetro, decalitro, decacaloria, deca o que eu quiser. E vezes 100, alguém sabe? Hecta. Isso, Leonardo. Só que é hecto. Mas tá bom. Hecta tá valendo. O símbolo é só um H. Vezes 100, né? Aqui eu pus vezes 1000, tá? Vezes 100. Parabéns, Leonardo. Vezes 1000 é quilo. É K. Então, quilo. E se eu dividir por 10? Aqui, em lugar de vezes 10, eu dividir por 10. Vezes 10 é deca. Dividir por 10, alguém tem algum palpite de que é dividir por 10? Vamos pôr. Alguém já falou aí? Não. Como é que é dividir por 10? Alguém sabe? Desce. Exatamente, o Leonardo está participando bastante, pessoal. Dividir por 10 é desce. Dividir por 100, a gente fala um centímetro, um centigrama, um centilitro, é dividir por 100. E dividir por 1000 é mili.
Eu lembro do Tá? TH da dor de cabeça. Isso, tem um negocinho que o pessoal usa para decorar isso aqui, que é o seguinte, ó, vamos lá. Ó, olha, os símbolos que eles usam aqui é o seguinte, é o K, H, da, D, C e M. Então, tem um jeito para decorar isso aqui que é o seguinte, ó. KH, 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 dá, dor, de, cabeça, mesmo. Certo? Então, o jeito para decorar isso aqui é KH, dá, dor de cabeça mesmo. Rafaela, só tô vendo o negócio. Rafaela foi embora? Rafaela vindo no trabalho aqui em casa, o cachorro tá chorando. Queria ver o que era. Bom, agora vamos pensar. Agora é legal, tá? Tem pouca. O povo tá quietinho aí. Quando vocês estão quietos, fica mais difícil, pessoal. Tenta interagir mais aí. Bom, eu coloquei vezes 10, vezes 100, vezes 1000. E se eu quisesse multiplicar por 1 milhão? E se eu quisesse multiplicar por 1 bilhão? E se eu quisesse multiplicar por 1 trilhão? Qual que é o símbolo matemático para milhão, bilhão e trilhão? Quem sabe qual que é o símbolo para milhão? Vamos ver se alguém consegue, além do Leonardo, pode ser o Leonardo também. Alguém sabe qual símbolo que é para vezes 1 milhão, vezes 1 bilhão, vezes 1 trilhão? O que é vezes 1 milhão? Eu acho que o pessoal isso é um M maiúsculo. Parabéns, Matheus. Realmente, milhão é um M maiúsculo. E o que significa esse M maiúsculo, Matheus? Ou qualquer outro? Um M maiúsculo. Não, sim, não. Teu palpite é bom, mas o M maiúsculo não significa milhão. Milhão é o nome do número, igual aqui é 1000. Mas esse M, alguém sabe? Não, G, tá. O G é o bilhão. O G é o bilhão, o M é milhão. Mas o que significa o M, o que significa o G? E o trilhão é o T. Letícia falou mega. Hã? Letícia falou mega. Não. Muito bem, Letícia. Letícia está certo. Não, 1000 é mega. 1 milhão é o G. O G, o que vocês acham que é? Não, milésimo é dividido por 1000, Stephanie. Quando você pega e divide em 1000 pedacinhos, você tem um milésimo, né? Mas aí a palavra é na língua portuguesa, não o prefixo. Isso aqui se chama prefixos de número. Isso daqui, inclusive, vocês usam no Instagram, né? Quem tem 1000, eles põem K, quem tem milhão, eles põem M, né? A pessoa fala, eu tenho 2K. 2K é 2000. Não é gama, não, pessoal. O que vem depois de mega? Vocês têm um HD de tantos mega, 1 milhão. De 1000 é quilo. Como que é a pergunta? Eu gostei da teoria do Matheus. Não, o que significa o G? Mas já responderam aqui. Quem respondeu foi Letícia Cristina. Exatamente, é o giga. M é mega, G é giga. E o T? O que o T é? Paulo falou Tera. Exatamente, Paulo. Paulo. Tera. Faz um favor pra mim, Daniel, enquanto... Vê que o cachorro tá chorando. Eu pus o vermelho ali, aqui. Tô com um cachorro doente, eu pus ele num lugar separado. Bom, vamos agora ver dividido. Então, vocês escutam isso, ó. Um HD, tantos mega, tantos gira, tantos... Não, vai lá fora, Daniel. Eu pedi pro Daniel olhar o cachorro, porque eu acabei de colocar ele lá. E a Rafaela, que trabalha aqui, já vazou. Tá? Beleza, então, perfeito. Então, esses são simples. Agora, e se for dividido por 1 milhão em lugar de vezes 1 milhão? E se for dividido por 1 bilhão em lugar de vezes 1 milhão? E se for dividido por 1 trilhão? Ou seja, qual que é o símbolo que eu uso? Porque você pode pensar o seguinte, milímetro é aquele pedacinho da régua. Um pedacinho da régua é grande. Se você pegar 1 milímetro, é grande. Se você estiver falando do coronavírus, não dá para falar em milímetro. É muito menor que o milímetro.
O que vocês acham que é o símbolo para dividido por 1 milhão? O nome. Exatamente, Letícia. Estou gostando de ver. É o micro. Exatamente. O micro é dividido por 1 milhão. E o símbolo é um M grego, a letra mu grego. E usando a mesma lógica, dividido por 1 bilhão, se o M é micro, dividido por 1 bilhão é o quê? Não, macro não. Macro é o contrário de micro, né? Macro é o que é grande. Né? Micro é dividido por 1 milhão e micro a gente fala que é pequeno. Isso, nano, Paulo. Alguém já até tá falado aí para trás, isso, Letícia, é o nano. O nano é um N. E dividido por 1 bilhão, eu acho que por 1 trilhão, acho que alguém sabe? Isso geralmente o povo não sabe, dividido por 1 trilhão. Aqui um jeito de guardar é microchip e nanochip. O que seria dividido por 1 bilhão? Alguém tem alguma ideia? Quântico, não. Tem nome dividido por um quadrilhão, quintilhão, sextilhão, mas a gente vai falar até aqui. Então, micro, nano, e vou já contar. Posso contar? Exatamente. Como é que você lembra, Daniel? É pico. Então, se você falar no pico chip, pode ser. Mas acho que não. Por enquanto, não. Bom, vamos lá. Só que é muito ruim trabalhar com esse monte de zero. Então, o que eles fazem? Eles colocam assim, 10 e conta os zeros. 10 elevado a 12. E o nano é 10 elevado... Mentira, peraí, vamos fazer de novo. Aqui é dividido, né? Vamos começar ali em cima para não confundir a cabeça. Vou pôr uma cor melhor. A cor tá feia. Deixa eu pegar um azul. Não. Dá um verde. Isso aqui é 10 a 12, que tem 12 zeros. Aqui é 10 a 9, que tem 9 zeros. Aqui é 10 a 6. Aqui é 10 a 3. Aqui é 10 a 2. Aqui é 10 a 1. E esses números são importantes porque quando eu falo de tera, eu geralmente escrevo vezes 10 a 12. Certo? Eu coloquei em potência, mas esse 12 é o número de zeros, tá? Agora, quando é dividido, eu ponho menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Talvez para quem não saiba, 1 sobre 1 trilhão é 10 a menos 12, tá? Aqui é 1 sobre, dividido por 10 é 1 décimo. Dividido por 100 é 1 centésimo. Dividido por 1000, 1 milésimo. Então, o que está falando nano? Nano é 10 a menos 9. Nessa letra é o símbolo. Em lugar de você escrever quilômetro, você não escreve um km. Em lugar de miligrama, você não escreve mg. Então, se você falar em nanômetro, o que é o nanômetro? É nm. Então, vamos explicar o nanômetro a partir... O que seria... Vou pôr aqui para não precisar passar de página. O que é um nanômetro? Nanômetro é o nm. E o nano é 1 dividido por 1 bilhão. Então, no lugar de você colocar 1 dividido por 1 bilhão, que dá muito trabalho, certo? Você coloca 10 a menos 9 metros. Isso é um nanômetro. O que é 10 a menos 9? Que eu vou pegar 1 metro e dividir por 1 seguido de 10 zeros. Então, essa letra, Noel, é para substituir o símbolo aqui. Tá? Não muito não, né? Só um pouquinho. Vem cá para você assistir. Tô brincando. Então, o que é um nanômetro? Então, se alguém quiser depois tomar nota, é 1 sobre 1 bilhão de metros. Então, 1 metro dividido por 1 bilhão. Ou seja, 10 elevado a menos 9 metros. Então, o nanômetro é o metro dividido em 1 bilhão. Então, por exemplo, tem uma menina aí bem baixinha, tá? Tem uma menina bem baixinha. Ela tem 1,50 m. Se dividir ela por
reduz ela para um metro. Se dividir ela por 1 bilhão, isso é um nanômetro. Tá? Então, nanômetro é isso aí. Então, que o coronavírus ter 400 a 500 nanômetros significa que eu vou pegar e dividir em 1 bilhão, 500 vezes disso é um coronavírus. Tá? Então, coronavírus é 1 metro dividido em 1 bilhão e eu escrevo 10 a menos 9 metros. Ok? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Então, nano, Noel, é N e metro é M. Então, eu escrevo NM. O símbolo de nanômetro é NM. Tá? Então, NM é isso aqui. O NM é 1 metro dividido em 1 bilhão. Isso aqui é bilhão. Tá? Bilhão. Ok? Ninguém está perguntando. Vamos para frente. Se quiser perguntar, eu volto. Tá? Então, quando você lê a palavra de nanômetro, ela dá uma ideia de... Para mim, dá ideia de nanômetro. Nanico? Nanico, pode ser. Eu nunca tinha pensado nanico ter alguma coisa a ver com nanômetro, mas pode ser que tenha. Certo? Pode ser. Boa pergunta. Pesquisar se nanico tem a ver com nanômetro. Então, a letra B eu não sei. Então, transforma o tamanho do coronavírus para potente base 10. Bom, o coronavírus tem 400 a 500 nanômetros. Vamos colocar aqui 400 nanômetros. Tá? Então, 400 nanômetros. Eu já expliquei que um nanômetro é 10 vezes 10 elevado a menos 9. Então, toda vez que eu tiver nano, eu posso trocar por vezes 10 a menos 9. É o que eu fiz lá. Ó, então, o que é o nano? É dividido, a 10 a menos... Não, pode por vezes, porque é 10 a menos 9. Então, nano é alguma coisa vezes 10 a menos 9. Se não tivesse o 9, era dividido. Tá? Se não tivesse o menos, era dividido. Se não tivesse o menos, era dividido, exatamente. Então, o que é um coronavírus? Isso daqui. Isso aqui é a representação do nanômetro. Então, no lugar do N, eu posso vezes a 10 a menos 9. Então, toda vez que tiver N, é vezes 10 a menos 9. Se tivesse um A, era vezes 1000. Ou seja, vezes 10 a 3. Agora que eu vou explicar para vocês, isso falaram lá na videoaula do Estado, eu não sei se falaram bem. Eu acho que não, mas vamos lá. Quando a gente escreve notação científica, a gente deixa só um número antes da vírgula. Então, toda vez que isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esses dois zeros em potência de 10. Então, agora eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, porque eu não sei o que vocês sabem de matemática. Eu não dei nenhuma prova antes para vocês de matemática. Mas 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Não tem dois zeros? 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Vezes 10 a menos 9. Toda vez que eu quiser transformar... Apesar que a potência base de 10 está aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui é transformar em notação científica. Tá? O que eu faço? 400 é 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9. Vou explicar isso depois. Tá? Mas isso é importante, muito importante. Então, o que eu tenho aqui? 10 a 2, 10 a menos 9. Eu conservo a base e subtrai os expoentes. 2 menos 9. Então... Subtrai? E soma, né? Porque soma. Então, 4 vezes 10 a menos 7. Então, esse é o tamanho do coronavírus em notação científica. Mas é muito pequenininha. Tá louco? É muito grande. Não, pequena. É perto dos outros vírus, é grande. É? Tá louco. Ok? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Eu vou explicar depois isso melhor, tá? Isso não tá muito fácil, tá? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar. Então, esse eu já fiz. Se alguém quiser tirar um print aí para depois copiar aí na apostila. Mas deixa eu tentar explicar uma coisa de uma outra forma. Tá? O problema é que eu salvei isso aqui e não fiz isso aqui muito bem, que eu peguei uma página só. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Quando eu escrevo um número assim, Meu Deus. ou um número assim,
esse número aqui é um número muito grande. E esse número aqui é um número muito pequeno. Tá? Então esse aqui é um número grandão, esse é um número pequenininho. Para eu escrever isso aqui de um jeito mais simples, porque talvez vocês precisem isso, principalmente em física e química. Você vai trabalhar com uma galáxia ou com um átomo, pode ser desse tamanho. O que eu faço aqui? Eu conto, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, tem 19 zeros. Em lugar de eu escrever esse bitelo, eu escrevo 5 vezes 10 a 19. Isso aqui chama notação. Na calculadora científica ou do celular, aparece isso aqui desse jeito, ó, 5e19. Quando aparece isso no celular, tem gente que cola na hora da prova, faz na calculadora e copia isso aqui na prova. E descobre na hora que a pessoa colou. Na hora. O que é esse E? É o vezes 10 elevado a 19, tá? Agora, Você tá ensinando eles a falar, Otávio? quando eu falo em nano, eu faço o contrário. Essa aqui é depois da vírgula, um número muito pequeno. Então, quantos zeros aqui? Então, 3, 6, 9, mas tem um lá, 10. Então, 6 vezes 10 a menos 10. Por que é menos? Porque é depois da vírgula. Isso aqui é notação científica. Vocês vão ver que em química, vocês vão usar muito isso. Tem 26 zeros. É chamado de número de Avogadro. Tá? Então, isso daqui é notação científica. Acontece que vocês vão deparar com números que não são tão perfeitos. Né? O do coronavírus ele é perfeito. Por quê? O coronavírus é 400 vezes 1 bilionésimo, né? 1 bilionésimo, 000, 000, 001. É isso, né? Isso é o tamanho do coronavírus. Isso daqui é um nanômetro. Que tem 9 zeros. Você olhou o cachorro lá, Daniel? Tudo certo? Deve estar saindo. Coisa. Deve estar saindo. Ele espirrou o negócio hoje? Deve estar saindo. Né? É ele que está chorando? Ou é a cadela? Uhum. Nossa, então tem que preocupar, porque senão ele pode sofrer lá. Bom, então vezes 10... Não, desculpa. Distraí aqui pensando no cachorro. Vamos fazer a conta primeiro. Se eu multiplicar 400 aqui usando uma calculadora, vocês vão chegar nisso aqui. Pode verificar que vai dar isso aqui. Certo? Vai dar isso aqui. Se deu isso aqui, é 4 vezes quanto o número de 0? Menos 7. Que é o mesmo valor que eu cheguei aqui. Eu tô achando que é a outra porque pegou o lugar dela. É, pode ser. Uhum. Se for... Mas você não foi lá olhar? Eu fui, aí na hora que ficou lá todo mundo ficou E você olhou lá, ele tá bonitinho? Tá Ele quietinho? tá bonitinho. Ele Eu acho que deve ser tá agora só doente, meu cachorro. Então vocês viram? É isso a primeira aula. Quer dizer, é uma semana. É um absurdo. É uma semana de aula ser uma coisinha assim que a gente falou em 20 minutos. E eu ainda falei mais um monte de outras coisas. Tá? Isso é o estado. A segunda atividade explica a notação científica. E é exatamente o que eu expliquei para vocês. Tá? Se vocês derem uma olhada aqui, tá falando notação científica. Olha o que mandou fazer. Mandou escrever esses números em notação científica. Isso eu vou falar daqui a pouco. Tá? Deixa eu explicar de novo para o Noel. Noel, você não entendeu essa última parte aqui? Essa última parte aqui eu multipliquei 400 por 0,00001. Deu esse bichinho aqui. Aí eu conto os zeros. O que é essa? Tá, vamos abrir outra janela aqui. Eu vou abrir outro arquivo. Não sei se vai prestar. Tentar abrir, porque esse aqui não estava dando certo. E vou tentar explicar para vocês de novo, desde o comecinho. Vou explicar a notação científica, o caso mais simples que existe. Esse aqui não está abrindo. Peraí, vou ter que salvar um aqui. Vou explicar. Eu estou a mexer nisso, com certeza não sai perfeito. Tá? Vocês me perdoam aí.
A gente vai aprendendo e vai ficando bom com o tempo. E também, às vezes o pessoal não pergunta e fica mais difícil, porque a gente costuma dar aula olhando na cara do aluno e a gente vai entendendo que o aluno sabe, que o aluno não sabe, entendeu? Por aqui não tem essa característica, então fica difícil de dar a mesma aula que eu daria se eu estivesse olhando cara a cara, porque olhando cara a cara a gente consegue sentir o que os alunos sabem e o que não sabem. Alguém perguntou alguma coisa aí? Ó, hoje, Júlia, vai até às 6h20, mas isso não é regra. Pode ser que algum dia vá até mais tarde um pouco, tá? Eu tô tentando abrir um arquivo aqui, mas essa porcaria eu não sei onde que eu salvei. Nossa, tá difícil. Meu computador tá dando problema justo hoje, pessoal. O problema é do computador. Eu não tô conseguindo fechar os arquivos. Tá não respondendo. Eu acho que tava salvando ainda. Não tá aparecendo onde que eu salvei o Daniel, documento. Não sei onde que eu salvei essa porcaria. Acabei de fazer um arquivo um tempão. Peraí, pessoal, eu tô sofrendo aqui. Que tá meio difícil de fazer. Eu vou explicar, viu, Noel? Não, Carolina. Próximo dia é depois de amanhã, tá? Não, depois de amanhã é sábado, né? Por enquanto terça e quinta. Mas se for só terça e quinta não dá. Eu vou ter que fazer mais dias. Mas aí eu vou combinando com vocês, tá? Então a próxima vai ser terça. Essa aula foi horrível, tá? Mas ainda, se vocês assistirem as aulas do Estado, ela foi melhor que aquelas aulas do Estado, tá? Eu vou explicar de novo notação científica, tem mais 12 minutos. A cachorra tá me irritando, porque ela tá chorando, porque eu pus... Tem um cachorro doente, eu pus na casinha dela. Pra ele ficar mais perto aqui. Então vamos lá. Então, eu tô explicando pro Noel. Vamos supor que o Noel fale que no mundo tem 7 bilhões de pessoas. Esse é o número de pessoas no mundo. Ou que você tenha esse número aqui, é um número bem pequenininho. Isso aqui é o tamanho de alguma coisa. Ou poderia ser um número assim. Aqui depois mesmo tanto zero, né? Ou 70 mil. Ou isso aqui. Eu vou escrever isso tudo em notação científica, tá? Esse é o caso mais simples. Preste atenção. Quando for números grandes, isso aqui é um número grande, 7 bilhões. Eu ponho 7 vezes 10 e quantos zeros? Tem 9 zeros, 10 a 9. Isso também é um número grande. Quantos zeros? 3, 6, 9, 12, 15. Aqui também. Quantos zeros? Agora, isso é um número pequeno. Eu também vou contar os zeros. Só que em lugar de colocar mais, eu coloco menos, tá? Eu coloco aqui, eu conto quantos zeros? Quando tem 3, 6, 9, 12. Então, menos 12. Aqui também, 3, 10 a menos 4. Então, quando eu tenho muitos zeros, eu coloco menos. Então, o menos significa que é um número pequeno. E o mais, quando não tem nada, é mais, né? É um número grande, tá? No caso do coronavírus lá, do exercício, eu estava falando em nanômetro. Então, o que é um nanômetro? Vamos explicar de novo o que é um nanômetro. Então, eu já expliquei que nano é dividido por 1 bilhão. Isso é um nano, tá? Ou seja, é 1 dividido por 1 bilhão. Que é 10 a menos 9.
certo? Na realidade, eu poderia dizer que o nano é isso aqui. Essas 4 coisas aqui é tudo a mesma coisa. 4 maneiras de representar a mesma coisa. Então, 1 nanômetro, que o nano é o N, é igual a 10 a menos 9 metros. De outra forma, Noel, eu poderia dizer que é isso aqui. Certo? Não, mas o mais... só voltando lá, que tem alguém que perguntou, eu não sei quem é Sick Boy, né? O mais é quando o número é grande, ó. O menos é quando o número... Você consegue entender a diferença de 1 milímetro e de 1 quilômetro? Quilômetro é uma coisa bem grandona e milímetro é uma coisa bem pequenininha. Milímetro aqui é menor pedacinho da régua. Quilômetro, fala a distância do colégio até a rodoviária, dá quase 1 quilômetro. Certo? Dá um pouco menos, mas vocês conseguem entender a diferença de quilômetros e milímetro. Quilo é vezes 1000. Mili é dividido por 1000. Quando é vezes, Sick Boy, não sei quem é, o Sick Boy aí, ó. Quando, quando não tem o menos, quando é mais, é porque é 1000. É vezes 1000. E quando é menos, é porque é dividido por 1000. Menos 3 é uma coisa bem pequena. Pensa bem, uma coisa vezes 1000, uma coisa dividida por 1000 é diferente. Então, mais e menos tem relação com isso. Tá? Mas, então, o nanômetro é menos, é isso aqui. Agora, o coronavírus tem 400 nanômetros. Então, 400 vezes essa bagaça aqui. Isso aqui dá para fazer na calculadora. Não põe um ponto, dá para fazer na calculadora. Só aqui que é o ponto. Né? Então, um coronavírus vai ter isso. Certo? Vamos pôr o metro. Então, o coronavírus tem 4 vezes 10. Acho que esqueci um zero. Tem um zero aqui. Certo? Esqueci. A menos 7 metros. Só que, em lugar de fazer isso aqui, eu podia pensar o seguinte, de outra maneira. Isso que o apostilo lá do Estado quer que vocês façam. Um nanômetro é 400... Rabisquei ali, deixa eu apagar para não confundir ninguém. 400 vezes 10 a menos 9 metros. Olha, eu cheguei nisso aqui, certo? Só que eu não precisava ter feito esse numerado. Podia pensar, 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 1 seguido 2, 0, 100, 4 vezes 100, 400. E usar uma velha propriedade que vocês já conhecem da escola. Conserva a base, soma os expoentes quando eu estou multiplicando. Então, 2 menos 9, menos 7. Isso aqui é o início da matéria que a gente está vendo aí na apostila, que é notação científica, tá? Que é a matéria da primeira aula aí do PET. Vocês podem assistir o vídeo lá no canal, mas, nossa, é horrível o vídeo do Estado. Horrível, muito ruim mesmo. Vocês devem ter um negócio traumático. É ruim? Nossa, não. Olha a aula. Olha a aula. Uma semana de aula, o que eles fazem? Vamos retomar aqui. Mas a é deles? Olha pra você ver. Põe uma charge de coronavírus. Tá, tô repetindo para quem chegou. Então, você vai pegar essa charge do coronavírus e vai dar opinião sobre a charge. Dizer se você acredita em todas as informações que chegam no seu celular sobre o coronavírus. Tá? Essa charge tem um monte de negocinho de WhatsApp ali. Não sei se faz isso aí. Tá? E depois pergunta o que é um nanômetro. Quando você lê a palavra nanômetro, o que ela tem ideia. E transforma um nanômetro em potente 10. Essas são as atividades da primeira semana. Uma semana de aula. Não. É só isso? Só. Meu Deus. Aí eu expliquei pra eles o cagar da dor de cabeça mesmo, as notações, tudo. Nossa, eu uso muito esse cagador de cabeça. Eu também, é isso que eu tava Então,
O Thiago acabou de falar que usa muito aqui, isso aqui, e eu achei isso interessante, tá? De dele falar isso. Então, a gente vai rever a notação científica, mas eu peço aí que tentem fazer isso, tentem entender isso aqui. Isso aqui é muito importante. Porque na próxima aula eu vou explicar, e se tiver 2 números, o que eu faço? Tá? É um pouco diferente disso aqui. Deixa eu tentar explicar mais ou menos. Quando tiver 2 números, você não vai contar só os zeros. Você vai contar tudo que não é um número, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando for número assim, mesma coisa. Você vai contar tudo que não for o 5, mas eu vou explicar isso melhor na aula que vem, tá? 3, 6, 7. Isso aqui chama notação científica. Vocês vão usar muito isso com o Gilson e com o professor de Química, tá? Ito, depois a gente conversa isso, tá? Para não desfocar muito do assunto, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque eu já vou encerrar a aula agora. Eu vou dar uma aula para o Enem agora às 7 horas. Se alguém tiver interessado, possivelmente vai ser nesse... Não sei se vai ser o mesmo endereço, às vezes até é, tá? Então, se ninguém perguntar nada, por hoje a gente vai encerrar. E 7 horas eu volto para falar do Enem, tá? Todo mundo tá convidado. Eu vou postar esse vídeo depois no YouTube, tá? Dessa aula. Bom, então eu vou encerrando. Quem não respondeu presença na lista ali, por favor, responder, tá? Eu vou copiar o chat aqui para poder computar a presença. Vou copiar todo mundo. Vamos lá. Bom, beleza. Então quem quiser já ir, fique à vontade. Estão dispensados. Você tirou o print, né, Daniel, da coisa? Tenho medo de cair aqui, então não sai ainda não, Daniel. Então, até quinta, pessoal. Até terça, pessoal. Desculpa a aula não ter sido tão boa. Prometo que eu vou tentar fazer melhor a próxima, tá? Procurar caprichar mais. Que dia que é hoje? 21. Nossa, já é dia 21. Nossa. Eu fiquei feliz de saber que tem aula do Enem agora. Calma. Teve aula que dia do Enem? De ontem? Já copiei tudo, né?